Fala, nação alviverde, vamos acompanhar a análise do Fragoso em relação ao repertório do ataque do Palmeiras? Créditos na descrição do vídeo, vamos lá? O Palmeiras está abusando dos cruzamentos? Vamos analisar ali profundamente? Vamos pegar os números de 2024, vamos pegar os números de 2025 e, claro, vamos colocar aqui no vídeo, antes de mergulhar em tudo isso, a pergunta do repórter João Pedro Marques, da Jovem Pan. O colega foi muito bem em tentar tirar do técnico Abel Ferreira o que ele pensa sobre o atual repertório do Palmeiras. Acabou dando uma escorregada, é verdade, na hora de mencionar o lance do Bruno Fux, que foi um lançamento, não um cruzamento, mas isso não anula a tentativa de entender por qual motivo o Palmeiras está apresentando pouco repertório e se de fato está apresentando pouco repertório. Bora colocar na tela para você assistir e aí a gente volta para cá para trazer os números aprofundados, combinado? Põe na tela aí. Abel, boa noite. Pedro Marques, da Jovem Pan. A gente acompanha o Palmeiras nessa temporada, no final também do ano passado. É um time que investe em lances individuais com o Estevão e cruza muitas bolas na área. Você não acha que falta repertório? Não é muito pouco para esse time do Palmeiras, devido à qualidade dos jogadores e o seu tempo de trabalho aqui no Brasil? Como é que foi a jogada do Lopes, do gol que falhou? Um cruzamento. Como? Foi um cruzamento Como? que o Lopes ganha na frente. Foi um quê? Um cruzamento, um Não, lançamento. Foi um passe. Como é que foi Lançamento. ontem? Foi um lançamento. Como é que foi ontem o golo espetacular do Internacional? Eu acho que você, Não, como é que foi, sabe? você como é que deveria foi? analisar o Palmeiras, não os outros times, né? Não, eu analiso a forma que mais golos faz. E para que você saiba, que é repórter e tem que saber, 80% dos golos, 80, não são 100, são feitos de combinações de cruzamento, ou rasteiros, ou 2 contra 1, ou passes atrasados. É assim que se fazem. E foi isso que nós fizemos durante os anos todos e vamos continuar a fazer. Tá aí o técnico Abel Ferreira falando sobre os cruzamentos de uma maneira que muita gente não gosta, né? Como se de fato cruzar bolas na área seja algo abominável. Mas vamos lá, no todo. Como os gols do Palmeiras, por exemplo, saíram em 2024? O Palmeiras marcou 108 gols em 2024. Foi muito diferente em relação à média de 2025 até agora, com 25 gols marcados? Veja só, nem tanto. Olha só, o Palmeiras, na média, em 2024, marcou 50% dos seus gols com jogadas que tiveram a sua origem pelos lados do campo. Tô falando do momento vertical da jogada, tá? Tô falando do momento em que a jogada tá caminhando para a conclusão. Metade dos gols saíram em cruzamentos pelo lado do campo ou em passes que são praticamente cruzamentos, porque são rasteiros, do lado do campo. Foram 54 gols, seja com bola rolando, seja em escanteio ou falta do lado do campo também, em cruzamentos ou bolas rasteiras que são cruzadas na área. Metade dos gols de 2024. Em 2025 são 25 gols marcados, 13, metade, 13 foram marcados com as jogadas tendo a sua origem pelo lado do campo, seja num escanteio, numa falta com bola rolando, cruzamento ou passe. Esses são os critérios para colocar os gols nessa caixinha. Então em 2024, 54, 50% dos gols. Em 2025, um pouco mais de 50%. Se tivesse marcado 26 gols com 13, sendo cruzamento ou escanteio ou falta, jogada do lado do campo, rasteiro ou aérea, seria exatamente 50%. Então a média está mantida. Aí, por que vem o debate? É bom destacar, tá? Eu não tenho esses números exatos aqui que eu vou citar, mas uma vez eu fiz uma pesquisa em relação aos gols do Palmeiras em 2023, quando o time foi campeão brasileiro. Em 2024 acabou perdendo o título na última rodada, mas em 2023 foi campeão brasileiro. E o Palmeiras tinha 70% dos seus gols marcados com origem pelo lado do campo. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas aí muita gente vai falar, mas em 2023 não falavam disso, em 2024 não falavam tanto disso, até falavam que faltava um pouco de repertório, em 2025 estão massacrando esse ponto. Veja só, por que o debate está muito forte agora? 2 pontos. O primeiro, a bola aérea não está entrando. Porque se a bola aérea está entrando, o que se considera excesso de cruzamentos passa a ser considerado uma jogada letal, uma equipe que pelo alto é
precisa, certeira, muito bem treinada na jogada aérea ou muito bem treinada na jogada pelo lado do campo. Mas a bola não está entrando. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, não é só a bola não entrar nos cruzamentos ou nas jogadas pelo lado do campo, mas o Palmeiras não ser perigoso com jogadas que são diferentes daquelas trabalhadas com cruzamentos ou passes pelo lado do campo. Esses dois pontos rendem o debate merecido, porque veja só, olhando para os últimos 3 confrontos, contra o Corinthians na partida de ida da final do Campeonato Paulista, o Palmeiras cruzou 35 bolas. 9 chegaram na direção de alguém do Palmeiras, dentro da grande área. E o Palmeiras não colocou a bola na rede. Veja só, chance do Facundo, batendo fraco, da entrada da grande área, ali na meia-lua, para a defesa do Hugo Souza. Estava inteiro, chegou e antecipou a zaga. Veio de um cruzamento. Chance do Veiga, que o Mateuzinho tira embaixo da trave. Foi um rebote do Hugo Souza de um cruzamento. Chance do Vitor Roque de cabeça no primeiro tempo. Cruzamento. Chance do Murilo no primeiro tempo de cabeça, que ele cabeceia no canto direito, o Hugo Souza se posiciona bem, cai e pega. A cabeçada não sai forte. Cruzamento. Chance do Mikael no segundo tempo num escanteio. Cruzamento. Muitas oportunidades que o Palmeiras teve claras para colocar uma bola na rede num cruzamento, numa bola que vem pelo lado do campo, não colocou. Aí você olha as outras oportunidades claras que o Palmeiras teve. Chance do Vitor Roque numa jogada ensaiada de falta. Repertório aí de jogada ensaiada. Depois, chance do Vitor Roque num contra-ataque numa jogada individual do meio campo para frente. Pela esquerda. Ele vai acelerando sozinho, invade a área, bate o Hugo Souza, espalma ali com a bola praticamente na trave. A outra, jogada individual do Estevão pelo lado esquerdo. É o Estevão que faz uma jogada individual pelo lado esquerdo e consegue colocar uma finalização que o Hugo Souza faz uma boa defesa. Lado direito, perdão. Lado direito. O Vitor Roque foi do lado esquerdo, o Estevão do lado direito. E a outra foi outra jogada individual do Estevão, mas dessa vez por dentro, em que ele acaba batendo e o Hugo Souza acaba defendendo. Então veja só, exceção feita as jogadas de cruzamento, foi uma falta ensaiada e 3 jogadas individuais. Aí que mora o ponto de debate em relação ao repertório do Palmeiras. Não houve jogadas diferentes, coletivas, por dentro. Ou até mesmo que começassem por fora, mas terminassem por dentro. Na grande decisão do Campeonato Paulista, 29 cruzamentos na área, 6 na direção de algum jogador do Palmeiras. E aí, diminui demais as oportunidades claras de gol. Mesmo com um número alto de cruzamentos. O Palmeiras tem a oportunidade com o Murilo num cruzamento do Piquerez, em que ele tenta desviar com o pé, mas a bola acaba subindo. É a única oportunidade clara que o Palmeiras tem numa jogada aérea, com 29 cruzamentos. E, olhando para outras possibilidades de jogadas que o Palmeiras fez ao longo do jogo, foi a bola em profundidade para o Vitor Roque tomar o pênalti e nada mais. Construção de uma jogada bem trabalhada parou por aí. E aí vem o debate em relação ao repertório fraco. Mas vamos para o jogo contra o Botafogo. 0-0. 27 cruzamentos na área. 8 chegaram a algum jogador do Palmeiras. Quantas terminaram como jogadas perigosas? 1. O Piquerez cruza para o Estevão receber na segunda trave, dominar, cortar para dentro e bater para fora. Além disso, nenhum outro cruzamento gerou perigo. E o repertório de outras jogadas? Um lançamento do Bruno Fux para o Flaco ficar cara a cara. E perdeu o gol. No mais, o Palmeiras não conseguiu construir, não conseguiu gerar jogo. Não conseguiu jogada com pivô, não conseguiu tabela, não conseguiu passe com facão dos jogadores na linha de zaga, não conseguiu contra-ataque com uma ligação direta que acelerasse por dentro. Não conseguiu. E aí é inegável que o repertório está aquém do que o time pode entregar. Veja só, o Veiga
Ele pouco aparece para criar e cada vez menos aparece para finalizar. O Facundo não é um ponta esquerda e acaba atrapalhando a dinâmica do time por aquele lado, com o Piquerez não fazendo ultrapassagens porque são dois canhotos. A partir do momento que a criatividade por dentro não acontece, com o Rios pouco inspirado, Lucas Evangelista chegando agora, tô falando desse último jogo, mas pode valer para as outras partidas, porque se não for o Lucas Evangelista, entra um camisa 5, entra o Emiliano Martinez ou Emiliano e Aníbal. Não são jogadores criativos, não são jogadores que vão construir jogadas. São jogadores que vão passar para alguém ser criativo. E aí o ponto criativo do meio-campo é o Rafael Veiga, que não tem sido criativo, tem sido deslocado mais para o lado esquerdo do campo, onde não consegue render tanto. Quando joga pela direita, também não tem rendido tanto. Pelo lado esquerdo, o Facundo mata o Piquerez, porque são dois canhotos, as jogadas de ultrapassagem e associações não acontecem. E tudo recai do lado direito do campo com o Estevão. E o lateral que lá estiver com ele para tentar uma associação, uma ultrapassagem, enganar, passa por dentro, deixa o Estevão no mano a mano. E tudo se concentra do lado direito do campo. Sem jogada por dentro, sem jogada com pivô, sem jogada de enfiada de bola, sem passe em profundidade, ou com pouquíssimos passes em profundidade, pouquíssimos passes que são aqueles passes longos como o do Bruno Fux, pouquíssimas jogadas de corte para dentro e finalização de média distância, para tentativa, por exemplo, de um rebote na grande área. Com isso, a questão dos cruzamentos sem os gols aparecerem nas jogadas, claro que passam a ganhar atenção. É muito natural, porque o cruzamento ele não é uma arma dispensável. Muito pelo contrário, o cruzamento na área com um atacante de referência, que seja cabeceador, que seja um atleta que está acostumado a esse tipo de jogada, com essa jogada sendo trabalhada e treinada, ela pode ser muito, muito proveitosa para qualquer equipe que enfrenta costumeiramente adversários mais fechados e que congestionam o meio-campo. Agora, essa não pode ser a única solução. Esse não pode ser o único caminho. Se este está sendo o único caminho, sim, o repertório está pobre. Principalmente com os atletas que estão à disposição. Isso pode mudar com o Maurício? Pode. Isso pode mudar com o Paulinho? Pode. Isso pode mudar se o Palmeiras deixar de insistir, ou melhor, o Abel deixar de insistir com o Facundo pelo lado esquerdo, que não é a posição dele, que mata o Piquerez, que é um jogador criativo? Pode. Mas vai demandar deixar algumas convicções de lado para mexer no sistema, por exemplo, para colocar os jogadores onde eles melhores podem render, onde eles mais podem render, melhor dizendo, e a partir daí, evidentemente, os cruzamentos podem ser uma das várias armas que o time vai colocar em campo. Neste momento, o problema dos cruzamentos é ser a única solução apresentada nos últimos 3 jogos em que o Palmeiras não colocou a bola na rede. Porque a média é muito parecida, é verdade. 50% dos gols em jogadas pelo lado, 50% em jogadas do corredor central. Assim foi em 2024. Em 2023, 70%. Mas com associações, com ultrapassagens, com tabelas. Isso não tem acontecido em 2025. E é preciso ser trabalhado em treinamentos com os jogadores nas melhores posições possíveis. Eu vejo dessa forma. É isso, torcedor palmeirense. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça, para mais vídeos do nosso Verdão, não deixe de deixar seu like e se inscrever no canal. Fui!